Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Musk anuncia fim de participação no governo Trump. Principais pontos abordados. Anúncio oficial da saída. Elon Musk anunciou em seu perfil no X que está deixando o governo Trump após cumprir seu período como funcionário especial do governo, limitado a 130 dias. Atuação do Departamento de Eficiência Governamental, DOGE. Musk liderou o DOGE, um programa de cortes radicais que demitiu milhares de servidores públicos, eliminou programas de diversidade e desmantelou agências como a USAID, afetando ajuda internacional. Críticas ao projeto orçamentário de Trump. Musk expressou decepção com o pacote fiscal de Trump que aumentaria o déficit público, contradizendo sua missão de redução de gastos no DOGE. Impacto nas empresas de Musk. Sua atuação no governo gerou boicotes à Tesla, queda nas vendas na Europa e descontentamento de investidores, pressionando-o a retornar aos negócios privados. Relação ambígua com Trump. Apesar de ser um aliado próximo, Musk não foi nomeado para um cargo permanente e Trump já sinalizara que sua saída é esperada. Repercussão política e mercado. A saída foi antecipada pela imprensa e valorizou ações da Tesla, mas deixou dúvidas sobre seu futuro na política. Resumo da matéria. Elon Musk confirmou nesta quarta-feira sua saída do governo Trump após 130 dias como funcionário especial, cargo temporário que o limitava legalmente. Em post no X, agradeceu a Trump pela oportunidade de reduzir gastos supérfluos à frente do DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, iniciativa que promoveu demissões em massa e cortes em programas sociais, incluindo o fim de verbas para a Agência de Ajuda Internacional USAID. A decisão ocorre após Musk criticar publicamente o projeto orçamentário grande e bonito de Trump, que, segundo ele, aumentaria o déficit e prejudicaria o trabalho do DOGE. A entrevista à CBS destacou seu desalinhamento com a política fiscal do governo, embora ele mantenha apoio a Trump. Seu período no governo foi marcado por controvérsias. Teorias conspiratórias, como acusações de genocídio de fazendeiros brancos na África do Sul. Queda nas vendas da Tesla, devido a boicotes e preocupações de investidores com seu distanciamento da empresa. Protestos contra suas medidas, incluindo vandalismo a carros elétricos, tratado como terrorismo doméstico pelo governo. Trump já havia dito que Musk voltaria aos negócios, e analistas apontam que sua saída era inevitável, diante das pressões legais e financeiras. Apesar disso, fontes da Casa Branca sugerem que ele pode manter influência informal. Manchete de O Globo. Não há alternativa para a alta do IOF por hora, diz Haddad, sob pressão do Congresso. Principais pontos abordados. Firmeza de Haddad sobre o IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não há alternativas imediatas para substituir a arrecadação do aumento do IOF, essencial para cumprir as metas fiscais em 2025. Alerta sobre shutdown da máquina pública. Haddad alertou que a derrubada do decreto pelo Congresso exigiria um contingenciamento adicional de 20 bilhões de reais, podendo paralisar serviços públicos essenciais. Pressão do Congresso e setor financeiro. Mais de 20 projetos no Legislativo buscam anular o decreto. Bancos criticam o impacto no crédito, especialmente para pequenas empresas, com juros podendo subir até 8 pontos percentuais. Recuo parcial do governo. Após pressão do mercado, a Fazenda revogou a taxação sobre investimentos no exterior, mas manteve altas em remessas
cartões internacionais e empréstimos. Divergências com o Banco Central. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, demonstrou antipatia pela medida que não foi discutida previamente com a autoridade monetária, gerando tensões na equipe econômica. Busca por alternativas de médio prazo. Haddad sinalizou disposição para discutir reformas fiscais estruturais, como corte de gastos, em 2026, atendendo a pedidos do Congresso. Resumo da matéria. Em meio à forte pressão do Congresso e do mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quarta-feira a manutenção do aumento do IOF, decretado na semana passada. Em reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, Haddad argumentou que a revogação da medida criaria um rombo de 20 bilhões de reais, exigindo cortes drásticos no orçamento e risco de paralisação, shutdown, de serviços públicos. O ministro admitiu que não há alternativas viáveis para 2025 devido a regras constitucionais, como a noventena, mas abriu espaço para negociar medidas de longo prazo, como reformas tributárias e cortes de subsídios, a partir de 2026. O Congresso, no entanto, já registra mais de 20 projetos para derrubar o decreto, com críticas de líderes como Renan Calheiros, que classificou a medida como muito ruim e pouco viável. O setor financeiro, representado pela Febraban, alertou que o IOF levou o custo do crédito para pequenas empresas em até 40% ao ano, pressionando o governo a recuar na taxação de investimentos no exterior, única concessão feita até agora. A medida também expôs divergências com o Banco Central, cujo presidente, Galípolo, criticou a falta de diálogo prévio e os riscos ao câmbio. Enquanto o governo tenta conter a insatisfação no legislativo, o dólar subiu para R$ 5,70, refletindo a incerteza fiscal. A próxima reunião entre Haddad e líderes congressistas está marcada para após a semana do BRICS, quando o tema deve ser reavaliado. Manchete do Estadão. Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos barra tarifaço de Trump. Principais pontos abordados. Decisão judicial histórica. O Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos bloqueou as tarifas globais de Trump, considerando que ele excedeu sua autoridade ao impor sobretaxas usando uma lei de emergência econômica, sem base legal. Foco no dia da libertação. As tarifas afetadas foram as anunciadas em 2 de abril e previam taxas de 10% a 50% sobre importações de 180 países, incluindo o Brasil. Recurso imediato da Casa Branca. O governo Trump recorreu, alegando que não cabe a juízes não eleitos decidir sobre emergências nacionais. Kush Desai, porta-voz, criticou a decisão como uma interferência na política comercial. Impacto nas pequenas empresas e estados. A ação foi movida por 12 estados liderados por Oregon e pequenas empresas, como a importadora de vinhos VOS Selection, que alegavam risco de falência devido às tarifas. Tensão entre poderes. O tribunal destacou que o Congresso, não o presidente, tem autoridade constitucional sobre o comércio exterior. Juízes rejeitaram a alegação de emergência pelo déficit comercial, que persiste há 49 anos. Exceções e tarifas mantidas. A decisão não afeta tarifas baseadas em segurança nacional, como as de aço e alumínio que atingem o Brasil, impostas sob outra lei. Possível caminho para a Suprema Corte. O caso pode avançar para a Suprema Corte, definindo limites futuros para o poder executivo em políticas comerciais. Resumo da matéria. O Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos barrou nesta quarta-feira, 28 de maio,
o polêmico tarifaço global de Donald Trump, anunciado em 2 de abril como parte do chamado Dia da Libertação. A corte, sediada em Nova York, considerou que o presidente ultrapassou sua autoridade ao usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência para impor tarifas de 10% a 50% sobre importações de mais de 180 países, incluindo o Brasil, taxado em 10%. A decisão atendeu a ações judiciais movidas por 12 estados, liderados por Oregon, e pequenas empresas, como a importadora de vinhos VOS Selections, que alegavam prejuízos irreparáveis. Os juízes destacaram que o déficit comercial, justificativa de Trump, não configura uma ameaça extraordinária e que o Congresso, não o presidente, deve regular tarifas. A Casa Branca recorreu imediatamente, com o porta-voz Kush Desai afirmando que a decisão enfraquece a base industrial de defesa e que Trump usará todos os recursos do executivo para reverter o bloqueio. A disputa pode chegar à Suprema Corte, com implicações para o equilíbrio nos poderes nos Estados Unidos. Tarifas não afetadas. As sobretaxas baseadas em segurança nacional, como as de 25% sobre aço e alumínio, que impactam o Brasil, permanecem válidas por derivarem de outra lei. A medida ocorre em um contexto de turbulência nos mercados globais, que já haviam reagido negativamente ao anúncio inicial do tarifaço. Analistas apontam que a decisão judicial pode reduzir incertezas, mas a batalha legal promete se prolongar. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!